Shalom, queridos. Então vamos para mais um estudo, da Bíblia Sem Mistérios. Vamos aí para mais um capítulo, o capítulo 21 do livro de Êxodo. A gente agora já está na promulgação, na entrega da lei propriamente dita para os hebreus. E Moisés aí está no processo de entrega, né? Está no, ou melhor, de recepção. Ele está recebendo de Deus, depois ele vai entregar ao povo. Né? A gente vai começar agora a leitura aqui desse conjunto de leis aí que esses próximos capítulos vai falar basicamente sobre isso. Vamos lá. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao sétimo sairá livre de graça. Se entrou um só com o seu corpo sairá. Se era ele com casado, homem casado, sua mulher sairá com ele. Bom, essa é a primeira lei, que é capítulo, a gente está falando do versículo 1 ao 3. Você vê que ainda a sociedade judaica ainda tinha, judaica hebraica, na verdade, ainda tinha essa cultura escravagista. O que se lê por estatuto, a palavra certa é mishpatim, que significa leis. Então essas são as leis, os estatutos são as leis que serão entregues, serão colocados diante dele. E a primeira de todas é sobre o escravo judeu, o escravo ivri, como é dito na cultura judaica, na língua, no hebraico. O escravo ivri, ele já entra com data de liberdade. Então ele já entra com data de sair. Se um judeu tiver um escravo, ou se um hebreu tiver um escravo hebreu, ele só trabalhará 6 anos e no 7º ano ele vai sair sem ônus. Se você comprar, porque o escravo era tido como um objeto, não era tido como um ser humano, e por ser um objeto ele poderia ser negociado. E aqui você vê que isso aqui ainda é um reflexo dessa cultura escravagista, fruto das questões da época, das civilizatórias da época, que foram modificando ao longo do tempo. Hoje em dia não existe mais o escravo hebreu. Mas aqui a segunda parte da lei, que é o versículo 3, diz que se ele chegou só, ele vai embora só. Mas se ele veio com sua mulher, ele vai sair com sua mulher. Se ele era casado, para Deus, o homem e a mulher são uma só carne. Então, se ele era hebreu, era escravo, ela também era. Se ele é livre, ela também é. Vamos lá agora. Vamos continuar aqui, porque tem mais coisa aqui para a gente aprender sobre isso. Sobre essas leis. Vamos lá, o versículo seguinte. Se seu senhor, com S minúsculo, está falando de Senhor, homem na terra, lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhos, a mulher e seus filhos serão de seu senhor e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre, então o senhor, seu senhor, o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta. Se seu senhor e seu senhor lhe furará a orelha como uma sovela e ele o servirá para sempre. Bom, aqui tem algumas implicações muito legais que vai da interpretação individual de cada um. Vamos lá. Primeiro, fazer a interpretação da primeira parte, Digamos que ele tenha chegado sozinho, ele comprou o escravo, o senhor comprou o escravo hebreu. Tem que lembrar que essa lei ela é especificamente para os escravos hebreus, os homens hebreus, e ali ele comprou aquele escravo, e lá, depois dele escravo, ele trabalhando, ele servindo aquele senhor, o seu senhor lhe der uma mulher, ou seja, permitir que ele se case, e ele tenha filhos e filhas. Então, aos 6 anos, ele vai trabalhar, e no 7º ele vai poder sair. A lei permite que ele saia, mas não permite que ele leve a família que foi entregue a ele depois dele ser escravo e dentre os escravos do Senhor. Então era mais um escravo que ele tinha. Na verdade, de acordo com a interpretação
é, a interpretação dos hebreus, da Bíblia, né, do Talmud, é, eles não consideram que o escravo seja hebreu. Apesar de estar escrito escravo ivri, no entendimento deles, um judeu não faz outro judeu de escravo. Então é considerado ivri, porque na verdade ele acaba sendo absorvido e convertido os cananitas, né, que foram comprados, que são negociados entre eles. Então, digamos assim, que um determinado senhor tem dentre os seus servos, escravos cananitas, né, filhos de Canaã, ou da região da Cananéia, que não sejam hebreus, mas quando eles são absolvidos como escravos, eles se tornam, recebem esse título de hebreus. Né? E essa esposa que ele está falando também é tida como uma. Normalmente é uma cananita que é tida também como hebreia. É contado com eles, né? Então é contado com eles. Então, se ele casou, se o Senhor deu a ele uma escrava cananita para ele casar e ele teve filhos, na saída ele não poderá sair. Né? Então ele não vai poder sair, certo? Ou melhor, ao sétimo ano ele vai poder sair, mas a sua esposa e seus filhos, não. Né? Mas se ele quiser permanecer, se ele não quiser ir embora porque ele ama e ele declarar isso, fizer uma declaração, eu amo minha mulher, sou afeiçoado à minha mulher, né? Aqui no português diz eu amo a meu Senhor e minha mulher e meus filhos, fizer essa declaração, então o que é que ele faz? Aquele senhor ele deve convocar os juízes, né, aqueles que julgam a sociedade, o governo desse tempo de Moisés era fundamentado nos juízes, os juízes eleitos, escolhidos por Moisés. Você lembra do juiz de Jetro, né? Então de 10, de 100, de 1000, de 10.000 e só então até Moisés. Esses juízes, cada um deles vão definir isso aí. E aí eles vão se aproximar do umbral da porta e aí fala que o Senhor vai perfurar a sua orelha, ou seja, vai colocar um brinco. Daí é que existem duas interpretações para o uso de brinco do Senhor. Eu não estou aqui dizendo que eu sou a favor nem de uma nem de outra. Eu estou aqui dizendo somente o que se fala sobre brincos, que hoje é muito comum na sociedade e acabou chegando à igreja. Né? Hoje, então você vê homens na igreja usando brincos, sobretudo nos ministérios de louvor, entre os jovens e assim por diante, né? Músicos que eram do mundo, que se converteram. Né? E aí existem duas interpretações. A interpretação mais ortodoxa, mais. Eu não vou chamar nem de ortodoxa, mas vou chamar mais de conservadora, melhor assim. A interpretação mais conservadora qualifica o uso de brinco como um sinal de escravidão. Né? Que quer ser aquele que é escravo. Então, brinco é sinal de escravidão. Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação para o uso de brinco é o inverso. Na verdade, é aquele que é livre para ser escravo. Ele é livre, mas ele prefere ser escravo. Só que a qualificação aí é escravo de um senhor. E de que senhor é esse? Senhor Jesus. Né? Então, de acordo com uma visão mais moderna, né, o brinco também representa, certo, o amor a seu senhor. Quando você ama o seu senhor. Né? Então, isso aí depende muito de quem interprete, de quem queira colocar. Eu não estou dizendo aqui que eu sou a favor nem de uma ou de outra. As duas interpretações são cabíveis. Porém, uma força. Todas as duas são forçação de barra, porque se referem a um período de tempo e a um contexto cultural que não nos pertence. Porém, dentro do rema, isso tem outra aplicação. Né? Então, no Logos, é o que está escrito aí, basicamente, né? Nós vimos aí que é um homem escravo que casou-se com uma mulher e desejou permanecer com essa mulher, porque ele casou-se depois de ser escravo, depois de ser comprado, e essa esposa foi dada pelo seu senhor.
Então ele preferiu continuar amando o Senhor, servir ao Senhor e aos seus filhos e continuar como escravo, reconhecendo, no caso, a bondade do Senhor e tudo isso você aí pode jogar para uma interpretação mais moderna. O telos é que estava sendo falado para o povo do Egito, e o rema são essas duas aplicações que nós vemos aí de forma subjetiva. Não dá para ter uma objetividade nessa interpretação de nenhuma das duas, né? E a questão não é se é julgar se é certo ou se é errado, mas todo julgamento, toda e qualquer qualificação que você possa fazer nessa passagem precisa ser baseada no amor, né? Então vamos lá, vamos continuando os versículos seguintes. Vamos lá agora aqui. Então o texto diz assim: e se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar a seu senhor e ele não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela, né? Então aqui já tem uma outra lei. Interessante como essas primeiras leis falando todas sobre escravos, né? Fora os 10 mandamentos. Então vamos lá. Na verdade, essa é uma lei. Quando se fala em vender sua filha como serva, seria uma menina menor de idade. Qual era o que era considerado como menina menor de idade lá para os judeus, né? Aqui não tem uma, você vê que não tem uma, ah, não tem uma, não tem uma objetividade na questão. Então eles utilizam essa faixa etária como um sinal da puberdade, certo? Que é quando surgirem pelo menos um ou dois pelos pubianos. Então o pai podia vendê-la, né? E aí a Bíblia fala, o texto fala que ela não poderia ser libertada como os escravos são. Então ela não poderia aqui, ela não sairá como saem os escravos. Então esse processo é diferente, não é 6 anos e depois 7. Se ela não for má, se ela não for bem aos olhos do Senhor que a designou, no nosso texto diz assim: se ele não se desposar com ela, fará que se resgate. Então aqui, para que seja redimida. Se ela foi vendida, é estranho, né? Mas é mais ou menos isso. Ela foi vendida e o Senhor não se agradou dela, que comprou ela vai ser resgatada, né? Resgatada, ou seja, comprada de volta. Comprada de volta, né? Então ela deve ser resgatada. O dono da escrava, porque assim, segundo a lei dos judeus, era o seguinte: se um senhor comprava uma menina, ele tinha que se casar com ela, certo? Se caso ele não quisesse comprar, ela tinha que ser redimida. Ou seja, o seu senhor deve permitir que uma outra pessoa venha em resgate. Só que ela não pode ser vendida para um povo estranho, certo? Ela não pode ser vendida para um povo que não seja o hebreu. Então isso não é permitido. Um outro detalhe interessante também nesse processo é a questão do resgate, porque o resgate é tido como se fosse uma indenização, né? Na verdade é uma indenização. Então o Senhor adquiriu aquela escrava para que ela se casasse com ele, mas ele decidiu que não ia se casar. Então ela podia ser resgatada. Agora, que valor seria esse resgate? Então o valor do resgate, esse resgate é uma espécie de benevolência. A pessoa que iria resgatar não precisaria pagar o mesmo valor, o mesmo preço que o senhor pagou. E como é que funcionaria isso? Digamos, eu vou falar aqui no português correto. Digamos que ela fosse comprada por R$600, certo? R$600. Sabe-se que o escravo trabalha por 6 anos, depois ele fica livre. Apesar desse caso ser diferente, ela se casaria. Mas ele não quis, então esse direito é como se fosse absorvido por ela automaticamente.
E aí, ao final desses 6 anos, certo? Digamos que ela tenha ficado serva dele durante 2 anos. Certo? Então a pessoa que vai resgatar não vai pagar os R$ 600, mas vai pagar os 600 deduzidos dos 2 anos que ela trabalhou. 600 dividido por 6, 100. Então 600 menos 200, que foram 2 anos, 400 seria o preço dela. Então basicamente é isso que essa lei quer dizer. Né? Vamos lá, vamos continuar aqui ao texto. É bem complexo essa parte da Bíblia, mas a gente vai vencer. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se ele não fizer essas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Aqui, nós vemos aqui uma questão de responsabilidade e caráter imputado sobre o homem que assumir. Se ela se casar com outra, se o homem escolheu ela de esposa para seu filho, olha, para seu filho, quando ele comprou, mas escolheu de esposa para seu filho, não para ele, certo? Para seu filho. Então aqui a escolha, a menina casou e ela desposar com o filho dele, certo? Então ela vai ter o direito de filha. Então ela vai ter o direito de filha. Provendo sustento, vestuário e relações conjugais, né? Que é o sempre com filha, consagrá-la como esposa de seu filho. E então o seu filho não vai precisar de outro casamento, ele vai ter a sua esposa. Agora, se ele se casar com outra, além da escrava, ele não vai poder diminuir o sustento. E aqui está falando do filho. O pai escolheu aquela escrava para o filho se casou, vai ter ela como esposa. Ele não precisa se casar com outra mulher, certo? Mas se ele decidir se casar, ele não vai poder mudar o seu sustento, certo? E se ele não fizer essas 3 coisas, ou seja, sustento, vestuário e direitos conjugais, que aí está falando de relações sexuais, relações matrimoniais, ela poderá sair gratuitamente sem precisar de resgate algum. Essa é uma lei bem complexa, né? É uma lei bem complexa. Se você tiver alguma dúvida, você fica aí, você faz perguntas que a gente vai respondendo sobre isso, né? Mas eu não posso me aprofundar muito sobre isso porque esse capítulo é bem longo e a gente tem muita coisa aqui para vencer, né? Agora vem a segunda parte aqui da legislação. E essa primeira parte tratou de escravos, né? E a gente vai aprofundar-se um pouquinho mais aqui em outras coisas. Olha, quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se lhe não armou a cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-los do meu altar para que morra. O que feria seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Essas são leis bem esquisitas para os dias de hoje, mas eram leis que tinham pré-estabelecimento naquela época, né? Então, o versículo 12, né? Versículo que a gente acabou de ler, está falando de um homem ataca o outro de forma que ele morra, certo? Ele deve morrer. Ele também deve morrer, de acordo com essa lei, né? Então se o homem ferir toda a alma, certamente será morto, vai entrar no Êxodo 24:17, que vai ler isso lá no Levítico. Mas se ele não embuscou, certo? Se ele não embuscou, ou seja, se ele não planejou isso, certo? Então o próprio Deus vai fornecer um lugar onde ele poderá fugir. Então, se às vezes não for uma coisa pré-meditada, né? Então, se ele não armou uma cilada, Deus lhe entregou nas mãos, isso eu tenho uma interpretação sobre isso que se refere à guerra, né? É a guerra. Então, quando Deus, sempre que Davi disse, Deus nos entregou nas mãos, significa que é o inimigo, né?
Então, se acontecer isso dentro do povo, né, então a Bíblia fala que Deus fornece um lugar de resgate. Agora, versículo 14, se a pessoa planejou isso no coração, certo? Então ele deverá ser levado à morte. Foi algo planejado, premeditado. Né? Se quem matou foi pai ou foi mãe, se quem aquele homem matou foi seu pai ou sua mãe, então isso daí certamente ele morrerá. Né? Então tá aqui essa parte aí bem complexa aí do texto, né? bem primitiva, vamos dizer assim. Vamos lá, versículos 16 a 19 diz assim: quem raptar um homem e o vender ou for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. E se dois homens pelejarem, ferindo-se um ao outro com pedra e com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre seu bordão, então aquele que feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Bom, aqui mais um trecho aqui, onde fala sobre o sequestro. O sequestro aqui ele é equiparado ao assassinato. Né? Então, se um homem sequestra, outro homem vende, apesar de no texto é importante entender a questão do vender, o agravante aqui é o vender, então ele será morto. Se por acaso ele amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, amaldiçoar somente. Né? Então, não é o inverso de honrar alguém que amaldiçoa seu pai, estou fazendo uma declaração sem especificação, ou seja, um homem que for uma mulher, se disser uma coisa que seja mal com relação a seus pais, aqui na lei judaica, eles serão mortos. Né? Se dois homens brigam, eles atingem o outro com a pedra, com um punhal, né? Ou um punho não morreu, mas fica camado, e ele depois vier se levantar, se morrer não, se morrer cai na lei anterior, mas se ele ficar acamado, ele será absolvido, mas pagará o tempo em que aquele homem ficar parado. Olha só, versículo seguinte agora. Agora já volta para os escravos, né? A gente já tem o retorno aí dessa visão escravagista a partir daí. Que diz assim: se alguém ferir seu escravo ou sua serva, com pau e morrer debaixo de sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Né? Então, aí mais uma vez, essa visão escravagista estranha, mas que fazia parte de um processo da época, né, civilizatório da época, onde havia essa sociedade escravagista. E aí o homem deveria, se o caso ele agredisse, né, um servo seu, um bastão, ele deveria ser vingado, ele deveria ser golpeado, passar pelo mesmo sofrimento, mas se por 1 dia ou 2 sobrevive, não será vingado, uma vez que ele é sua propriedade. Né? Ele era sua propriedade, era tido, então o escravo é tido como uma coisa e não como uma pessoa. Vamos lá aqui, versículo seguinte: se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida por causa que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado conforme que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então aqui a legislação ela estabelece um reparo do dano equivalente. Né? Então, se os homens brigam e ferem uma mulher grávida, o ferimento não for fatal, então o homem deve pagar uma pena. E quando o marido da mulher reclamar isso, ele deve dar o que for determinado pelo juiz, não haverá um julgamento. Agora, se houver morte, uma vida será por uma vida, e assim vai, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.
queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão, né? Tá mais ou menos assim, legal. Então aqui é um reparo do dano equivalente ao sofrido. É o que nós temos isso. No Novo Testamento, nós vimos que Jesus ele restabelece a ordem com relação a isso. Vamos continuar aqui. Então agora tem aqui. Quando o homem ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará livre pelo seu dente. E se algum escornear, homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. São situações locais as quais poderia acontecer e há uma previsão de cada uma delas. Se uma pessoa atingir ou um dente ou alguma coisa assim, aquele dano será pago com a liberdade daquele escravo. Então aquele escravo será libertado por conta daquele dano no corpo do escravo. Aí a gente lê aqui, o boi escolher, o boi chifra, um homem ou uma mulher, o boi deve morrer caso o homem ou a mulher morra após esse chiframento, né? Após esse ataque do boi. Então o boi deve morrer por apedrejamento, né? Então ele deve ser colocado no local e os homens devem lá matar ele por apedrejamento, e sua carne não vai poder ser comida e o dono do boi é limpo, né? Agora, só que a implicação é mais séria, né? Porque depende muito do comportamento do boi e do dono do boi. Vamos ler isso aqui agora, versículo 5. Então diz assim: mas se o boi dantes era escorneador e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe foi imposto, quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto ou esta lei lhe será feita. Olha aí. Essa se o boi ele tem costume, né, de chifrar, ele tem por hábito chifrar e o seu dono não guardou ele em algum lugar. Então, o homem ou a mulher que ele matar, o boi deve ser apedrejado e também o dono será morto, né, porque o dono sabia disso. Mas se for um resgate, se for como é o termo que é utilizado, se houver um resgate, um valor, né, para que ele seja pago, para que ele possa sair, não ser imposta essa sanção, essa pena, foi imposto de redenção pela sua vida, então ele vai ter que pagar tudo o que ele foi imposto a ele. Se chifra um chifre, um filho ou uma filha, o que for estabelecido. Vamos continuar aqui a leitura. Versículo 32 ao 34. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de pratas ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi o dono da cova o pagará e pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. A gente precisa primeiro ler a primeira parte, depois a gente lê a segunda, né? Mas já fizemos aqui, vamos lá. Então aqui, nós vamos ter aqui, se uma pessoa, se o boi chifra um escravo, uma escrava, deve se dar 30 ciclos, que equivale a ciclo de prata, equivale a 1,45 quilos, mais ou menos isso, né? Não é um valor bem alto, é uma muito pesada, né? É determinado pela estrutura, pelo preço, né? Então é um valor bem caro e o boi deve ser apedrejado caso a pessoa ele venha matar um escravo ou uma escrava. Agora, se a pessoa abre um poço, que é uma segunda lei, que a gente acabou não lendo,
A primeira é se o boi chifra um escravo. Então é como se ele estivesse pagando o preço do escravo ao ano. E o boi deve ser apedrejado. Agora, se a pessoa do poço, e o boi cai lá dentro, e lá dentro o boi morre, o boi morre, então o responsável deve pagar o dinheiro ao seu dono, porém o animal morto permanece para ele. Vamos lá. É bem difícil esse tipo de leitura aqui, mas necessário. Versículo. E se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo e morrer, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente. Também repartirão entre si o boi morto. Mas se foi notório que aquele boi, antes de ser escorneador, e o seu dono antes era escorneador, e o seu dono não guardou, certamente pagará boi por boi, porém morto será o seu. Agora aqui a lei já está se referindo, certo, ao tratamento de animal com animal, boi com boi, certo? Então, se o boi de um homem fere o boi de outra pessoa e ele morre, eles venderão o boi vivo e dividirão o dinheiro e também dividirão o animal morto, certo? Agora, se ele sabia que era chifrado, que o boi era agressivo, certo, de antemão, o seu dono não cuidou dele, então ele pagará o boi por outro. Não vai ter essa divisão. Agora, se uma pessoa rouba o boi, deixa eu ver se já li isso aqui. Não, ainda não li. Vou ler aqui agora. Vou ler aqui agora. Então, aqui. Agora, se alguém ferir o boi do seu próximo, aqui já acabou, porque lá na lei hebraica dos hebreus eles têm uma continuação para isso. Que é, agora se a pessoa rouba um boi, o cordeiro ou abate e vende, ele deve pagar 5 bois para cada boi e 4 cordeiros por cada cordeiro. Essa parte da lei você não vai encontrar em Gênesis, em Êxodo. Deixa eu ver se foi um erro da nossa estagiária, ou se na Bíblia em português realmente você não encontra. Verdade, não tem. Em Êxodo 21, essa parte não tem. Interessante isso. A gente tem no hebraico um versículo ou mais. Certo? Êxodo 21, a gente tem no hebraico um versículo ou mais. Deixa eu ver uma versão mais antiga. Uma versão mais antiga que eu falo, gente, é uma versão. Realmente em português você não vai encontrar, certo? Esse capítulo, o versículo 37. Esse versículo 37 fala sobre o boi que é roubado, que há uma compensação. Mas normalmente quando isso acontece, nos capítulos seguintes nós vamos encontrar. Não existe ficar sem essa compensação de capítulo por capítulo. Todos os capítulos, tudo que tem na Bíblia hebraica tem uma ordem. A ordem pode ser diferente, mas sempre se encontra essa ordem. Isso a gente vai encontrar exatamente no capítulo 22. Se a gente tiver algumas diferenças entre um e outro, você já está vendo mais um, né? Porque quando eu faço a interpretação da Bíblia, para você ler a Bíblia hebraica e a Bíblia em português. Então, na Bíblia hebraica, no versículo 30, a Bíblia em português termina no versículo 35. A Bíblia hebraica, a Bíblia em português vai pegar o capítulo 22, o versículo 37, vai ser o versículo primeiro, que é de origem lá da Septuaginta. Por isso que é lida desse jeito. É bom que você já vai anotando essas diferenças aí. Tá bom, gente? Então, a gente conclui aqui o capítulo e até a próxima.